Fala, galera! Aqui quem está falando é a professora Jéssica. Preparei uma aula para vocês com o assunto de relações ou interações ecológicas. Resolvi preparar essa aula porque é um tema novo que a gente não viu em sala. Então, para tentar ajudar um pouquinho a compreensão desse novo conteúdo, eu preparei, né, essa sequência de slides aqui para tentar dar uma facilitada. Eu espero que vocês aproveitem, tudo bem? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse tema novo dentro da ecologia. Bom, quando a gente fala de relações ou interações ecológicas, a gente está se referindo exatamente, né, à interação dos seres vivos dentro de um ecossistema, né? A gente pode ter alguns tipos de relações diferentes, classificações, né, se a gente for olhar de uma maneira geral. Inicialmente, a gente pode classificar essas interações em dois grupos, que são as interações intraespecíficas e as interações interespecíficas. Destaquei aqui o prefixo dessas palavras, que, como eu já falei com vocês em aula, é interessante muitas vezes a gente conhecer o significado, né? O que aquela palavra, aquele prefixo está querendo informar para ajudar a gente a lembrar o que aquela palavra significa. Então, quando a gente se refere a relações intraespecíficas, intra quer dizer dentro, né? Então, dentro de uma mesma espécie. Então, relações intraespecíficas são as relações que acontecem entre organismos de uma mesma espécie. Aí eu coloquei aqui o exemplo de uma interação entre formigas. Então, todos os organismos aqui são indivíduos de uma mesma espécie interagindo entre si. Quando a gente fala de interações interespecíficas, inter quer dizer entre, né? Então, entre espécies diferentes. E o exemplo que eu coloquei aqui para ilustrar, né, é uma relação que existe na natureza entre, por exemplo, o boi e esse passarinho aqui que a gente vai falar mais para frente, que é um organismo de espécie diferente. Então, essas interações podem acontecer tanto dentro de uma mesma espécie quanto entre espécies diferentes. Então, essa é a primeira classificação. Esses dois tipos de interações também podem ser subclassificadas em interações harmônicas e interações desarmônicas. Interações harmônicas, coloquei aqui de verdinho, né? Normalmente a gente simboliza como positivo, né? São interações que não trazem prejuízo a nenhum dos organismos envolvidos, né? Elas podem inclusive trazer benefícios ou podem não prejudicar, tá? Esse é o ponto mais importante das interações harmônicas. Agora, nas interações desarmônicas, pelo menos uma das espécies aqui vai sair prejudicado, pelo menos um dos organismos aí vão sair prejudicados. Às vezes, existem interações em que os dois indivíduos saem prejudicados, tudo bem? Mas, quando a gente olha de uma maneira macro, né, geral, até as interações desarmônicas que acontecem entre organismos podem trazer benefícios de uma maneira geral aí para o ecossistema. Quando a gente trata, por exemplo, do equilíbrio, né, do ecossistema. Mas a gente fala com mais detalhes sobre isso mais à frente, tudo bem? Importante que precisa entender aqui agora, nesse primeiro momento, é a diferença entre interações intraespecíficas e interespecíficas e interações harmônicas e desarmônicas. Beleza? Vou começar a falar um pouquinho com vocês agora sobre interações intraespecíficas. Então, a gente vai começar a ver alguns tipos de relações que acontecem entre organismos de uma mesma espécie. E num primeiro momento a gente vai falar dessas interações que são harmônicas, ou seja, que são relações que não trazem prejuízo para ninguém, ok? O primeiro tipo de interação intraespecífica harmônica que a gente vai falar é a interação do tipo sociedade. Na sociedade, a gente observa aí a interação entre organismos de uma mesma espécie, em que a gente observa uma divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho acontece ao longo da vida dos indivíduos, não necessariamente restrita, por exemplo, ao período reprodutivo. Tudo bem?
as sociedades, elas podem ser classificadas em sociedades heteromorfas ou sociedades isomorfas. Vamos entender mais uma vez um pouquinho o significado da palavra. Quando eu me refiro hétero, hétero quer dizer diferente. Morfa vem de forma, beleza? Então, sociedades heteromorfas são sociedades em que você tem indivíduos com diferentes formas, ok? Essas formas têm relação às diferentes funções dentro de uma sociedade, tudo bem? Então, indivíduos com funções diferentes na sociedade, elas podem ter formas diferentes, nesse caso aqui. Agora, algumas sociedades, apesar de terem essa divisão de trabalho, todos os indivíduos basicamente são semelhantes, não existe uma modificação da forma desses indivíduos. A gente poderia citar como exemplo de uma sociedade isomorfa a sociedade humana. Então, você tem aí uma organização de indivíduos de uma mesma espécie que se relacionam entre si e que têm divisão de trabalho. Mas não existe uma diferenciação da forma desses indivíduos para exercer essas tarefas diferenciadas, tudo bem? Então, a sociedade humana ela pode ser um exemplo de uma sociedade isomorfa. Agora, quais são os exemplos de sociedades heteromorfas? São os exemplos que eu vou utilizar agora para explicar com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Os principais exemplos são a sociedade das formigas, sociedade das abelhas, sociedade dos cupins. Nessas sociedades, a gente observa que os indivíduos que têm funções diferentes, eles muitas vezes têm formas diferentes também. Tudo bem? Vamos começar a falar um pouquinho mais sobre, primeiramente, a sociedade das abelhas. De forma geral, galera, existem mais de 25 mil espécies de abelhas no mundo, tá? Conhecidas. A maioria delas, na verdade, não formam sociedades, elas são solitárias, ok? Mas, dentre aquelas espécies que formam sociedade, que formam essas colmeias com vários indivíduos, as colmeias elas podem ter entre 50 a 100 mil indivíduos, tudo bem? A sociedade das abelhas é dividida nas seguintes castas, que são grupos de indivíduos com funções diferentes. Então, nós temos as operárias, as rainhas e os zangões, tá? Eu vou explicar de forma geral aí a função de cada um e aí no próximo slide eu trago um videozinho para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona isso. O negócio é o seguinte, as operárias, elas ocupam a maior parte da colmeia, então dependendo aí da colmeia, da espécie que a gente está se referindo, pode ter aí cerca de 5 mil até 100 mil operárias. São todas fêmeas de forma geral e elas são estéreis. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas não conseguem se reproduzir, tá? Elas não conseguem deixar descendentes, beleza? A função das operárias é realizar os trabalhos da colmeia. Que trabalhos são esses? Basicamente, tudo bem? Então, desde limpeza, coleta de alimento, defesa da colmeia, alimentação da rainha, alimentação das larvas, tudo isso é realizado pelas operárias, tudo bem? Por isso que elas têm esse nomezinho aí. São as abelhas trabalhadeiras, dentro da colmeia, beleza? Existe também uma outra casta que é a casta da rainha. Normalmente, cada colmeia tem apenas uma rainha, que é uma fêmea também, e essa fêmea é fértil. Se a gente for comparar, por exemplo, elas têm formas diferentes, então sociedades heteromorfas. Se a gente for comparar aqui a abelha operária, que seria essa daqui, que eu estou circulando com a setinha, com a abelha rainha, ela é bem maior e tem uma morfologia diferente, tudo bem? A abelha rainha também é fêmea, mas a diferença dela, além da forma, para a operária, é que ela é fértil. Então, a principal função da rainha dentro de uma colmeia é a reprodução. É ela que é responsável pela postura de ovos. É ela que vai ser responsável por produzir descendentes. Tudo bem? E aí a gente tem uma única casta que é formada por machos, que seria o zangão, que eu estou circulando aqui. O zangão costuma aí ser maior do que as operárias, menor ainda do que a rainha.
porém ele é mais forte, ele é mais robusto. O zangão, de forma geral, não tem ferrão, tá? Ele é um macho e a função dele, basicamente, é fertilizar as fêmeas, né? Ele vai fornecer o seu sêmen, os seus espermatozoides para a rainha conseguir colocar os seus ovos, tudo bem? Existem menos zangões do que operárias numa colmeia, tá? Normalmente até 400 zangões aí numa colmeia, tudo bem? Vou explicar um pouquinho melhor aí no próximo slide sobre como que acontece esse funcionamento. Bom, vamos entender um pouquinho melhor então como é que funciona e como é que é construída essa sociedade. Basicamente é o seguinte, no período reprodutivo das abelhas, tanto as rainhas quanto os zangões, eles saem para realizar o que nós chamamos de voo nupcial. Nesse voo nupcial, eles se encontram para acontecer a cópula. Tudo bem? Uma rainha ela pode copular com vários zangões. E o interessante é o seguinte, é que ela é capaz de armazenar os espermatozoides desses zangões dentro de uma região do seu abdômen. Então essa daí é a abelha rainha, um pouquinho maior, é mais compridinha, maiorzinha que as outras, tá? E aí ela copula com esses zangões e como eu falei com vocês, a função do zangão é fertilizar a rainha. Aí o zangão aparecendo no vídeo, tá? Essa é a única função do zangão. Fertilizou a rainha, ele já cumpriu o que ele precisava fazer. E depois da cópula, o zangão acaba morrendo, tudo bem? Por quê? Porque o órgão genital do zangão fica preso dentro da rainha, ok? E quando eles se separam, esse órgão genital acaba rompendo, ok? E se porventura algum zangão não copular com nenhuma rainha, ele também acaba morrendo, por quê? Ele não vai ser aceito novamente na colmeia, então ele não vai poder voltar para a colmeia. E ele não é adaptado a conseguir comida por conta própria. Porque como eu falei com vocês, as responsáveis por conseguir alimento para todo mundo dentro da colmeia são as operárias. Então são as únicas que conseguem alimentar a galera. E a partir desse momento, depois que eles saem para esse voo nupcial, as operárias param de alimentar o zangão e ele acaba, se não morrendo após a cópula, morrendo de fome. Tudo bem? Então é uma coisa assim meio macabra mesmo, tá? Então basicamente as colmeias são formadas por fêmeas, né? Após esse momento de cópula. Galera, olha só. Como que é determinado, né, se a partir de um ovo vai nascer uma fêmea ou um macho, uma operária ou uma rainha? Acontece o seguinte, como eu falei com vocês, os espermatozoides vão ficar armazenados dentro do abdômen da rainha e ela vai conseguir então fertilizar os seus ovos o resto da vida por essa quantidade de espermatozoides, tudo bem? Isso aí é a rainha colocando seus ovinhos, tá? E aí o que acontece? Todos os ovos que são fertilizados, de forma geral, produzem fêmeas, tá? Agora, o que vai determinar se essa larva vai ser uma operária ou uma rainha é a alimentação que ela recebe das operárias. As larvas que vão se desenvolver em rainhas são alimentadas com geleia real, que é um tipo de mel diferente que as operárias produzem. Né? E elas são mais alimentadas do que as outras larvas, né? Agora, as larvas que recebem uma alimentação normal vão produzir operárias, beleza? E os zangões, como são produzidos? Então, nem todos os ovos da rainha são fertilizados pelos espermatozoides. Alguns ovos se desenvolvem sozinhos, processo que a gente chama de partenogênese, que é um processo em que a fêmea consegue produzir um descendente sozinha, independente da fertilização de um macho, tudo bem? E aí esses ovos, então, não fertilizados que vão ser resultantes aí da produção dos zangões, tudo bem? Então, basicamente é assim que acontece o funcionamento diferenciado dessas castas. Beleza, galera? Acho que deu para entender um pouquinho aí a sociedade das abelhas. Vamos seguir agora, para o próximo slide. E nós vamos falar um pouco mais agora da sociedade das formigas, tá? Existem também mais de 25 mil espécies de formigas e, diferentemente das abelhas, todas as espécies de formigas são sociáveis, né? Formam sociedades, tudo bem?
As castas da sociedade das formigas são bem parecidas com as das abelhas, com algumas alterações. Todos os adultos de um formigueiro são fêmeas. Dessas fêmeas, a gente pode ter as rainhas ou as operárias. Dependendo da espécie, cada formigueiro pode ter apenas uma rainha ou várias rainhas. Tudo bem? Mais uma vez, as rainhas aqui têm a função de postura de ovos, de reprodução, né, de deixar descendentes. Então, as rainhas são fêmeas férteis, ok? Já as operárias são fêmeas estéreis, ok? Se a gente for olhar aqui essa imagem também, de forma geral, também as rainhas são bem maiores do que as operárias, ok? Novamente, a função das operárias aqui é realizar todo o serviço do formigueiro. E o interessante é o seguinte, é que dentro dessas operárias a gente pode ter ainda uma outra diferenciação de formato, né? Dependendo da função que elas exercem, né? Elas podem ter uma diferençazinha aí em relação à formação do corpo. Por exemplo, a gente pode ter uma diferença dentre essas operárias numa outra subcasta que são os soldados, tá? Soldados são um tipo de operárias que se desenvolvem, né? Elas são mais robustas, são mais fortes, muitas vezes têm presas aí maiores, né? Mais desenvolvidas, são para defender o formigueiro, tá? Então, se a gente for comparar aqui um soldado com uma operária, a gente percebe que o soldado é bem maior do que o operário, tudo bem? De forma geral, operárias incluindo soldados, não possuem asas. A rainha, ela só apresenta asas no período da reprodução, que semelhante ao que acontece com as abelhas, ela vai ter um momento de reprodução, normalmente uma vez por ano, que ela sai do formigueiro, ela voa, né, ainda virgem, ok? Para poder encontrar com o macho durante esse voo, tudo bem? E os machos, né, são todos alados, beleza? Ou seja, todos eles possuem asas, e eles só aparecem no período de normalmente uma vez por ano, tá? E os machos também, novamente, bem menores do que as rainhas, tudo bem? Falar um pouquinho mais então sobre as formigas. O vídeo aqui começa com uma rainha colocando seus ovinhos, que é essa a principal função dela. Pessoal, como eu falei com vocês, o período de acasalamento das formigas normalmente acontece uma vez por ano, tá? Nesse período, né, as rainhas virgens e os machos também que possuem asas, eles saem do formigueiro e se encontram para se reproduzirem, né, para realizar a cópula. Depois que acontece a reprodução, as rainhas elas não voltam para o mesmo formigueiro, mas elas passam a formar novos formigueiros, tudo bem? E aí, a partir daí, ela vai começar a colocar os seus ovos, que da mesma forma como acontece nas abelhas, ela também consegue armazenar os espermatozoides dentro do seu abdômen e vai fertilizando esses ovos aí ao longo da sua vida e constrói um novo formigueiro, tudo bem? O macho depois ele não consegue retornar mais, ele não é aceito em nenhum formigueiro e da mesma forma, como acontece nas abelhas, os machos morrem de fome, porque eles também não conseguem se alimentar sozinhos, tudo bem? Então o formigueiro ele é constituído basicamente também por fêmeas, beleza? Dependendo do formigueiro, né, pode ser que existam apenas uma rainha ou várias, dependendo da espécie. Essas formigas que estão aparecendo no vídeo agora, por curiosidade, para vocês saberem, são uma espécie de formiga que é capaz de armazenar néctar, né, no abdômen, e algumas aí, elas têm essa capacidade de, inclusive, alimentar o formigueiro, caso seja necessário. Isso que está aparecendo aí agora é um momento, né, de saída das fêmeas, né, férteis com asas que vão sair mais para frente para fazer a reprodução. Como eu falei com vocês, as operárias vão fazer todo, né, o serviço do formigueiro, vai fazer a limpeza, coletar alimento, cuidar da rainha, alimentar as larvas, enfim. E todo esse processo, então, vai ser realizado pelas operárias.
Da mesma forma, né, a produção de rainhas operárias e machos acontecem semelhante aos das abelhas. Ovos fertilizados produzem operárias ou rainhas, deixa eu retomar aqui, e ovos não fertilizados produzem machos, tá? Então é isso que vai determinar também. E a alimentação normalmente é o que determina se uma larva vai se desenvolver em rainha ou se vai se desenvolver em operário, tudo bem? Próximo slide aqui, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a sociedade dos cupins, tá? Basicamente, a organização é bem semelhante, só que a gente também tem algumas diferenças aqui que eu vou citar para vocês agora. Quais são as caças, então, da sociedade dos cupins? Primeiramente, todas as espécies de cupins formam sociedades, tá? Semelhante ao que acontece nas formigas, ok? E as castas dos cupins são divididas em soldados, operários e rei e rainha. Na sociedade dos cupins, a gente tem um equilíbrio entre machos e fêmeas, né? Não existe mais aquela dominância de fêmeas como a gente observou nos outros casos. Aqui, tanto os soldados quanto os operários podem ser machos ou fêmeas. E a gente também tem, olha que fofo, né, a formação de um casalzinho, que é o rei e a rainha. A rainha vai ser acompanhada pelo rei o resto da sua vida, tudo bem? Dentro lá do cupinzeiro. E o rei vai fertilizar a rainha, né, esporadicamente, frequentemente ao longo da vida, né? Ela não vai armazenar esses espermatozoides como aconteceu nos outros casos, ok? Os soldados, então, são esses aqui bem fortes, né? Tem essas mandíbulas bem desenvolvidas. Eles podem ser fêmeas ou machos, de forma geral são estéreis e bem vigorosos, né? Vou mostrar no vídeo daqui a pouquinho que eles são maiores, são mais fortes e eles são mais violentos, né, do que os operários de forma geral, tudo bem? Função principal, obviamente, aí é a defesa do cupinzeiro, tá? Os operários também podem ser machos ou fêmeas da mesma forma e são estéreis, ou seja, nem soldados nem operários deixam descendentes. Basicamente, eles vão ser responsáveis por exercer as suas funções. Função dos operários, a alimentação, mas os operários, de forma geral, realizam todos os serviços também do cupinzeiro, igual nos outros casos, tá? Aqui a gente tem o rei e a rainha dos cupins. O rei, ele é maior do que os outros cupins, mas menor do que a rainha. A rainha é a maior de todas. E a rainha, quando está grávida, né? Os ovinhos dela se desenvolvem por um período dentro do seu abdômen e ela fica com esse abdômen bem dilatadão, fica bem gordinha, fica enorme, né? E aí, quando a gente compara com os demais cupins, né? Destoa bastante, principalmente nesse momento. E, obviamente, função de rei e rainha, reprodução, tá? Vamos passar, então, aqui para o vídeo. O que acontece, gente? Existe também um período de reprodução dos cupins, tá? Nesse período de reprodução, normalmente finalzinho de tarde, né, os machos, né, as rainhas e os reis, eles saem para se encontrar, né, também nesse voo nupcial, tudo bem? Então, começam a emergir aí reis e rainhas alados, tudo bem? Esse processo aí de encontro de reis e rainhas, normalmente são chamados de aleluias ou siriris, tá? E eles normalmente são atraídos pela luz, né? Quem nunca reparou aí na época do ano, a lâmpada fica cheia daqueles cupinzinhos com asas. E o mais interessante é o seguinte, nesse caso dos cupins, os cupins eles não realizam a cópula no ar. Na verdade, eles descem para o chão, eles perdem as suas asas e ali eles copulam, ok? E esses casais, então, que vão ser responsáveis por construir novos cupinzeiros, tudo bem? E basicamente, daí para frente acontece, é bem semelhante. Dependendo da espécie de cupim, esses cupinzeiros podem ser formados na própria madeira, podem ser formados, construídos, inclusive, como está mostrando aqui no vídeo agora, com o excremento, ou seja, com o cocôzinho deles, cimentado ali com a saliva,
né? Eles podem ser construídos também no subterrâneo do solo, né? Esse vídeo aqui ele mostra, né, a diferença principal do tamanho entre os operários e os soldados. Os soldados são esses grandões e fortes aqui, ó, como vocês podem observar, né? Eles dão até um medinho, né? Porque parece que o bicho é bem violento, tá? E justamente essa é a função dele, essa função de proteger todo o cupinzeiro, tá? E aí, passando um pouco mais para frente, a gente observa aqui, olha o casalzinho, a gente tem a rainha, né? Como eu mostrei para vocês, que tem esse abdômen bem grandão, principalmente quando ela tá grávida, e o rei aqui do lado dela, eles vão ficar juntos aí o resto da vida dentro desse cupinzeiro. E por curiosidade, tá? Uma rainha, ela pode viver aí de 30 a 50 anos. Então, ela vive bastante. E ao longo da sua vida, esse rei vai fertilizando a rainha e ela vai produzindo esses ovos. Tudo bem? Basicamente, o que eu queria falar com vocês sobre as sociedades era isso, né? Vamos continuar, então, falando sobre outros tipos de interações intraespecíficas harmônicas. O próximo tipo de interação que a gente vai falar agora são as colônias. O que são as colônias? As colônias são um tipo de associação entre os indivíduos que é um pouco mais íntima, tudo bem? Ela pode ser tão íntima que essa relação ela gera uma associação anatômica entre os indivíduos. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles ficam grudados uns nos outros, tudo bem? Da mesma forma que acontece nas sociedades, as colônias podem ser isomorfas ou heteromorfas. Lembrando que iso quer dizer igual, morfa quer dizer forma. Numa colônia isomorfa, todos os indivíduos da colônia são idênticos, tudo bem? Normalmente, esses indivíduos são geneticamente idênticos, é como se fossem vários gêmeos siameses, né? Nas colônias isomorfas, todos os indivíduos são idênticos, tanto morfologicamente, ou seja, em relação à forma, e também em relação à função. Todo mundo faz a mesma coisa, tudo igual, tudo bem? Agora, nas colônias heteromorfas, como acontece aqui, por exemplo, nas chamadas caravelas, espécie Physalia, você tem um tipo de colônia em que os indivíduos também são unidos, né, anatomicamente, por partes do corpo, mas você tem alguma diferenciação aqui em relação ao formato desses indivíduos e também em relação à função. Dependendo da função que o indivíduo realiza dentro da colônia, ele tem forma diferente também, tudo bem? Então, por exemplo, aqui no caso isso aqui seria um recife de corais, para a gente poder ilustrar, né? De forma geral, cada coral vai ser formado por indivíduos que são idênticos entre si, e todos eles podem exercer exatamente a mesma função. Então, todo mundo vai coletar alimento, todo mundo vai realizar defesa, todo mundo vai realizar reprodução, e eles vão trabalhar de maneira igual, tá? Por isso, iso, igual, morfo, forma, né? Todos idênticos. Agora, já a caravela, como eu falei com vocês, ela também é uma colônia. Os indivíduos estão ligados, né, pelo corpo, estão ali presos uns aos outros. Só que aqui a gente observa uma diferença, né, no formato desses indivíduos. Essa porção superior aqui é a porção que é utilizada, por exemplo, para flutuação. Essa é a função, né? Vai manter o indivíduo aqui na superfície da água. Já essa porção mais interna aqui é formada por indivíduos que têm diferentes funções, por isso eles têm diferentes formatos. E aí eles têm funções diferenciadas de alimentação, de reprodução e de defesa, né? Então essa porção aqui interna você pode observar que é formada por indivíduos com formatos diferentes, tudo bem? Continuando aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as interações ainda intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, porém desarmônicas. Então, agora, pelo menos um dos indivíduos aí, um dos organismos vão sair prejudicados, ok? O primeiro exemplo é a competição intraespecífica. Então, pode acontecer de indivíduos de uma mesma espécie entrarem em competição. E essa competição normalmente é gerada pela falta de recursos no ambiente. Então, dependendo do recurso que estava faltando ali, né,
pode ser que o motivo dessa competição seja diferente. Os indivíduos eles podem competir, por exemplo, por alimento, eles podem competir por território, eles podem competir, no caso das plantas, por luz, por nutrientes, por água, e podem competir também por parceiro sexual. Acontece muito no reino animal aí, machos que brigam por fêmeas. Às vezes não tem fêmea para todo mundo e aí eles precisam entrar em conflito para poder decidir quem é que vai ficar com a fêmea. No caso da competição, a competição é sempre ruim para todo mundo que entra em competição, porque mesmo o indivíduo que não morre, ele vai ser afetado de alguma forma, ele vai ficar machucado, enfim, dependendo do tipo de competição que a gente está falando. Mas a competição, de forma geral, ela ajuda a regular o tamanho das populações. Então, por que a população não cresce indefinidamente? Porque não tem espaço para todo mundo, porque não tem água para todo mundo, porque não tem parceiro sexual para todo mundo. E aí você consegue, então, controlar a quantidade de indivíduos. Tudo bem? Isso é um ponto importante, tá? Eu trouxe esse videozinho aqui para ilustrar um pouco, né, esse processo de competição entre machos por sua parceira. Eu gosto de passar esse vídeo aí, que é um processo de quase que uma dança do acasalamento, né, que nós chamamos de aves do paraíso. Nesse caso aqui, a competição não é essa competição sangrenta em que os machos entram em conflito direto, né? Mas basicamente, dependendo da espécie, eles podem simplesmente fazer uma apresentação para sua fêmea, tá? Né? Ou dançam, né? Essa daí escolheu, né? Eita. Então, eles fazem uma dança, ou quem canta melhor, ou quem é mais bonito, quem é mais colorido. A gente tem, por exemplo, o caso do pavão, quem tem o rabo maior e mais colorido. Enfim, esse daí é um pássaro estilo Michael Jackson, né? Ele faz um show também para sua fêmea. E aí a fêmea consegue, então, escolher o macho que seria o melhor pai dos filhos dela, né? Vamos dizer assim. O interessante também é que as aves elas costumam formar casais por toda a vida, então esse processo de escolha é fundamental, né? E logicamente as fêmeas se dão bem porque elas podem escolher então quem elas querem, né? Isso aí, se vocês quiserem procurar lá no YouTube, tem vários vídeos mostrando aí esse processo de disputa entre os machos. Joga lá Aves do Paraíso que vocês vão encontrar bastante exemplo bem legal. Tudo bem? Mas vamos continuar aqui com a nossa aula. Para a gente fechar as interações intraespecíficas, vamos falar então do predatismo intraespecífico, também conhecido como canibalismo. São indivíduos que se alimentam de outros indivíduos da mesma espécie. Como assim, professora? Por que os indivíduos vão comer os outros indivíduos da mesma espécie? Qual que é o objetivo disso? Então, depende, pode ter várias funções aí, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Um exemplo é o caso do besouro castanho. Interessante é o seguinte, é que as larvas desse besouro, eles comem ovos da mesma espécie, né? Eles se alimentam desses ovos, tá? Então, é um exemplo de canibalismo. A gente tem também o caso aqui do louva-a-Deus, né? Em que a fêmea, depois que copula com o macho, ela inclusive é bem maior do que ele, ela come a cabeça do macho, né? Mas que coisa. Pois é. Mas isso é um ato de romantismo, tá? Você pode entender dessa forma. O macho, ele doa a vida pelos seus filhotes. Nossa, que coisa bonita, né? Mas a fêmea, quando ela come a cabeça do macho, ela adquire nutrientes para produzir mais ovos e ovos mais saudáveis, tá? Então, assim, é o que acontece também, por exemplo, na aranha viúva negra, né? Ela também mata e come o macho depois da cópula, tudo bem? Existem outros exemplos de canibalismo no reino animal, que acontece, por exemplo, no caso dos leões. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os leões são uma espécie de, né, uma população de felinos que vivem eles constroem uma certa sociedade, né, uma organização ali, eles formam grupos, e nesse grupo normalmente você tem um leão macho, que seria o rei ali, e um harém de várias fêmeas. E essas fêmeas todas cruzam com esse macho e produzem seus filhotes. Pode ser que um outro macho, né, que esteja ali pairando, né, por ali, não tenha um harém, esteja em busca de um harém, e ele entra em competição com o macho para roubar o harém para ele.
E se ele consegue fazer isso, ele mata todos os filhotes do rei anterior, porque ele não quer que os gênios do outro rei, do outro leão, sejam propagados, tá? Então ele simplesmente mata todos os filhotes e copula com todas as fêmeas para deixar os seus descendentes e não os descendentes do seu rival, ok? Existe um outro exemplo também de canibalismo que acontece inclusive dentro do útero, em algumas espécies de tubarões. Os embriões que estão ali se desenvolvendo, eles podem começar a se matar, começar a se comer, né? E aí depois quem vai nascer realmente é só quem conseguiu sobreviver nessa briga dentro do útero, tá? É como se tivesse já uma seleção natural acontecendo já dentro do útero da mãe, tudo bem? Existem algumas explicações possíveis para isso aí, tá? Mas isso é fato, isso aí também é um exemplo de canibalismo que acontece no reino animal. Beleza, galerinha?